Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora, nesta véspera de feriado, o Atualidades Pampa. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos chegando com a imagem, com o som da TV Pampa, com os nossos comentários aqui que nós fazemos todas as noites. Muitas coisas estão acontecendo neste momento com este país, mas não só aqui dentro do Brasil, como fora dele também. E certamente esses serão os assuntos que vão passar por aqui. Falando em assuntos que vão passar por aqui, certamente um outro assunto que passará por aqui é a justiça que aceitou a denúncia e tornou réus 14 acusados por crimes contra o Esporte Clube Internacional. Mas não é só disso que nós vamos falar, quer ver? Vitorino. Os funcionários públicos do Estado fazem manifestação no dia de hoje, mas a chuva acabou mais cedo. Antecipado para o dia 20, o julgamento no STF que versará sobre os processos que tinham sob base o COAF. Decisão absurda mantém aquilo que todos esperavam da Itaipu Binacional, os privilégios. Vou contar para vocês. Casais cometem menos erros quando os dois cuidam das finanças. E como foi o primeiro dia de audiências públicas do impeachment de Donald Trump. E em Belo Horizonte virou caso de polícia um anúncio de emprego que vetava negras e gordas. Fórmula 1 chega em Interlagos com polêmica. Lewis Hamilton acha que não há necessidade de um autódromo no Rio de Janeiro. Você participa do programa ativamente através do nosso Instagram. Nosso endereço no Instagram é @atualidades.pampa. No YouTube também, youtube.com/TV Pampa. Tem aquele sinalzinho, aquela sinetinha, é para você ativar as notificações. Você fica por dentro de tudo sempre. facebook.com/atualidadespampa. É o que é o mais conhecido, eu acho, dos nossos telespectadores. E o e-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp, 999-777-001. Você pode participar, assim, do nosso programa. Ana, eu gostaria de começar esse programa com a tua manchete. Tá? Porque, pelo menos a mim, chamou muito a atenção e acho que é um bom tema para nós iniciarmos o programa. Nós aqui da América Latina estamos tão preocupados com a ebulição política que acontece que a gente não está prestando muita atenção do que acontece na América do Norte, porque o caso está literalmente parando os Estados Unidos, porque Donald Trump está passando por um processo de impeachment. Ele foi aberto porque supostamente o presidente teria influenciado em investigações na Ucrânia para prejudicar o seu futuro oponente político, o Joe Biden, que o seu filho tem uma empresa de energia, de gás, que tem negócios com a Ucrânia, e ele teria então insinuado que se não tivesse uma investigação forte em cima deste tema no país, a ajuda militar que os Estados Unidos fornece à Ucrânia seria então terminada, seria dispensada pelo país. Inicialmente tudo não passava de um rumor, mas depois de provas e depoimentos, o presidente foi então aberto todo esse processo, porque ele disse, apesar de desconhecer, de não saber, foram comprovadas algumas ligações em dias que ele teria então falado com o presidente da Ucrânia, com os seus assessores. Trump teria ligado para alguns deles, pelo menos foi o que o assessor Bill Taylor, que é embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, ele afirmou que alguns assessores receberam ligações do presidente americano perguntando se aquele assunto estava tudo certo sobre ele, afirmando que ele queria, como tinha feito um negócio, para entregar o cheque, precisaria dessa confirmação, que a investigação estava em andamento. Pelo menos foram as primeiras informações, os primeiros depoimentos, inclusive do embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, que confirmam essas relações. O Trump, ele teria ligado para um assessor e ele disse que desconhece esse assessor, nunca falou com ele, mas o próprio assessor foi convocado para amanhã falar em depoimento a portas fechadas, porque a mídia está pressionando bastante para que essa audiência seja aberta, mas em proteção ao conteúdo e tudo que está acontecendo
até que seja comprovada essas ligações, tudo vai acontecer a portas fechadas, porque em diversos momentos já foram corrigidas algumas informações e principalmente lembranças que estão surgindo conforme as provas estão aparecendo. Ou seja, quando confirmam que houve a ligação, as pessoas lembram que o Donald Trump ligou para elas, então ainda está inicialmente nos primeiros passos desse processo que pode ser um marco na história americana. E sabe o que pode acontecer também, né, Aninha? O processo todo passa pelo Congresso, e o Congresso é democrata. E os democratas querem tirar Trump do caminho, porque sem o Trump ganham as eleições. Os republicanos não têm outro candidato a não ser o Trump. Então o Trump vai ter que negociar por baixo dos panos com os democratas. É que tem uma situação delicada também, porque tem essa questão técnica que toda está acontecendo, tu tem razão em relação ao Congresso, mas há de se levar em conta também o quanto a população americana está se manifestando a respeito dessa discussão. Porque, segundo a população americana, ele não sai. A população vai fazer o que for preciso, pelo menos a maior parte dela que está satisfeita. Mas aí tem que ter um reverendo. Mas é que a questão é que a população já declarou que vai às ruas se for preciso, vai fazer os manifestos. Claro, eles têm uma maneira um pouco diferente de fazer manifestos, não podem ocupar o meio da rua, só na calçada, é meio corretinho demais a questão. É organizado, né? Barra a calçada antes. Mas tem círculos assim na frente do prédio, bem organizado, com cartazes. Não é aquela coisa que as pessoas se atiram nos portões, querem entrar, e aí os guardas fazem assim. Taca fogo no lixo. Parece claro, quando o pau quebra feio, mas normalmente tende a se manifestar em relação a isso. Até eu tenho um amigo particular que ele mora lá e ele está aqui em função do aniversário, veio passar com a família, e a gente conversou esse último final de semana bastante a respeito de como as coisas estão. Então, assim, você tem o apoio a Trump por parte de grande parte dos latinos que melhoraram sua vida em relação a emprego, principalmente. A população, parte da população negra, por exemplo, que teve a sua situação também social modificada desde o início da gestão Trump. Então, existe, de novo, vai ser uma batalha de narrativas, porque nós temos toda essa questão técnica que está correta, isso tudo está acontecendo, a investigação, a abertura do processo. Por outro lado, você tem a vida real. Você tem o cidadão norte-americano que está extremamente satisfeito com o seu poder de compra, com a situação de emprego, a economia pujante como nunca esteve, e que já disse, não vai ser essa questão ideológica em torno de Trump que vai fazer, declaração do povo americano, que vai fazer nos perder o melhor presidente. Mas o Nixon foi empichado. Marconi, eu vou manter a minha opinião que eu dei no dia que nós trouxemos aqui, que tinha sido, que haveria o processo de impeachment, né? Eu fiz uma consideração que primeiro que eu acho que por exercício de lógica, sempre tu ter um processo aberto contra ti, onde estão mexendo na tua vida, não é bom. Claro, né? Não é bom. Se potencializa a princípio que nós teremos eleições muito perto disso, né? E o eleitor americano, por ter uma condição de vida diferente da nossa, para tu melhorar a vida do americano, né? Porque eu estava acompanhando desde o Obama, o índice, o gráfico é para cima em termos de qualidade de vida, em termos de emprego, é impressionante a pujança, e se manteve e também continuou aumentando com o Trump, né? Então eu acho que o americano, ele talvez não impacte tanto a boa condição de vida do que essas questões éticas. Então o que vai sair dali de dentro é uma caixa preta. Sim. Então eu acho que essa surpresa, é por isso que eu mantenho, eu acho que deixar acontecer o processo pode não levar ao impeachment, mas implicar na reeleição. Mas, Roxo, como é que fica o Senado nessa história toda? Se o Congresso dá o impeachment no Trump, como é que fica o Senado? No Senado, as informações que eu tenho, talvez meus colegas... exatamente. O impeachment passa na Câmara, mas não passa no Senado. Por isso que eu, naquele dia, disse que temos que aventar a consequência política do processo. E ainda dentro dessa concepção é importante falar do apoio público, porque isso também vai diferenciar bastante o andamento do processo. Se a população americana, e está correto, porque a popularidade do Donald Trump lá é extraordinária e tem sim melhorado a condição de vida interna, porque a gente sabe que algumas decisões que ele tomou fora do seu país, claro, passam por algumas críticas, mas de maneira interna o emprego vem funcionando muito bem, a indústria vem crescendo, as possibilidades, principalmente para os jovens, que era uma faixa etária que o Obama tinha bastante dificuldade nos seus projetos de governo, eles se sentem mais acolhidos pelas políticas públicas, empresariais, econômicas do Donald Trump, mas eu também gostaria de ressaltar que o Trump pode ser o primeiro
né, Mário Barcelos, a passar por um impeachment porque o Nixon renunciou. Não foi, ele renunciou. Exatamente. Então, por isso que é tão importante esse processo acontecer nos Estados Unidos. Assim, seria a primeira vez, como a gente fala, como nós nos surpreendemos aqui com o processo de Dilma Rousseff, lá também para eles é uma situação muito adversa que nunca passou. Porque ficou uma verdade muito em torno do Obama, daquela coisa dele governar para o mundo, né? De ser meio que o pai da coisa toda. E o Trump, quando assumiu, ele disse: eu sou o presidente dos Estados Unidos. Ah, mas é a relação com outro país. Eles que escolhem um presidente que pense neles. Eu vou pensar, Make America Great Again. E dane-se o resto. Eu vou focar no American Way of Life, né? Como eles chamam, que é o modo americano de vida. E reforçar e fortalecer a economia americana e a estrutura, a soberania americana. E aí eu acho que depois de 2 gestões do Obama, o resto do mundo tende a se acostumar, né, com aquele carinho que os Estados Unidos davam com aquela figura, né, do Mr. Nice Guy, né, do Obama, e que demorou para se acostumar com a figura do Trump. Né? Mas o Trump agradou porque ele peitou nos seus primeiros dias de gestão os principais inimigos, né, indo contra a China, indo contra a Rússia, indo contra a Coreia e dando o tom dessas relações, como elas iriam acontecer. Inicialmente todo mundo ficou com medo que a Rússia poderia estremecer, que a China poderia estremecer as suas relações, mas por ele ter tomado essa iniciativa, ter ditado, hoje os Estados Unidos está muito bem economicamente, porque, querendo ou não, as relações agradaram os 2 países. E a gente sabe, se cortar relações, vai ser uma quebra da globalização que vai reestruturar todo o mercado econômico, e acho que nem o mercado econômico está preparado para essa nova distribuição de renda e principalmente de lucros e produtos. O que pode representar o fiel da balança para o Donald Trump, além da economia, a gente sabe que o americano vota com o bolso, foi uma posição assumida aproximadamente um mês e pouco atrás. Eu li um cara que eu gosto, é democrata, mas eu gosto, Paul Krugman, colunista do New York Times, todos os domingos. Ele diz o seguinte: um dos grandes handicaps do Donald Trump é que ele está trazendo de volta os nossos meninos. Ele está trazendo todas as forças americanas, trazendo tudo de volta para os Estados Unidos. Deixou os curdos lá pendurados no pincel, saiu lá de não sei onde. Na Alemanha vai tirar. Na Alemanha também, tinha uma base não sei onde, na Turquia reduziu pela metade. Quanto custa isso para os Estados Unidos, para o contribuinte americano? Trouxe os... E mais importante, além de trazer, como disse o Paul Krugman, nossos filhos de volta, ele está silenciosamente trazendo fábricas americanas que estavam na China de volta para os Estados Unidos. Lentamente, o Vale do Silício já recebeu 5 ou 6 núcleos produtivos gigantescos esse ano. As fábricas americanas no México. Está trazendo tudo de volta. É verdade. Deixa eu voltar para cá, para o Brasil, e dar uma informação aos senhores de algo não muito antes de nós estarmos aqui aconteceu. Caiu uma marquise de um prédio que desaba nos Jardins, em São Paulo, e mata um aluno do Santa Cruz. Isso foi mais cedo, foi hoje durante o dia. O jovem que morreu tinha 17 anos e a outra vítima ficou ferida. Eles estavam os dois, prestem atenção nas imagens. Que bárbaro. Assim, ó, eles estavam... Eu acho que o cara pega a câmera junto. A câmera? Eu acho que ela arranca a câmera. Uma marquise Sim, a marquise caiu na frente da câmera. Caiu exatamente em cima deles. Um matou na hora e o outro jovem foi hospitalizado e não, olha ali. Olha, os dois estavam conversando, olha lá, aí, caiu em cima deles. E agora, né? Tu tá sabendo? Não, sim, agora caiu uma passarela. Que eu ia dizer, hoje não é um dia bom para São Paulo, tá? Não faz muito tempo. É um dia bom para engenharia, né? Para pegar os engenheiros que projetam essas coisas que caem em cima das pessoas. E quero lembrar, dona Magda. Uma passarela agora no início dessa noite de quinta-feira, na Marginal Tietê, no sentido rodovia Castelo Branco. Não existe até agora informações de vítimas, enfim, mas segundo as informações iniciais, a passarela caiu sobre 4 veículos. Um ônibus de viagem, 2 caminhões e um carro. A saber, a passarela faz parte de uma obra para a construção do viaduto. Eu só queria lembrar que nós tivemos aí, me socorros mais antigos, acho que há umas 2 décadas caiu uma marquise aqui em Porto Alegre. Sim. E isso fez com que todas as nossas marquises aqui fossem revisadas, passassem novamente... Mas eu quero dizer que nem todas foram.
E nem todas são. Mas pode pelo cair menos, outras. mas pelo menos deveriam, mas é uma tragédia realmente e morreu gente naquela oportunidade. Foi lamentável, inclusive. E teve caso mais recente, eu acho, aqui em Porto Alegre também, depois dessa... Não foi uma perto da Santa Casa? Não foi uma que acabou... Eu acho que há uns 2 essa. anos teve uma no centro da cidade, Sim, perto ao batalhão da Brigada Militar. É isso que nós estamos falando. Não, ele falou há 2 décadas. Teve casos mais Não, recentes. agora há pouco. É recente? É o ano passado, ano retrasado, eu lembro. Deixa eu ver, quantos anos a Simone está no... deve fazer uns 4 anos, mais ou menos. Vou contar uma coisinha para vocês. Você sabe notícia de algum engenheiro que foi preso, multado? Não. Né? Não. A passarela, aquela lá do Rio de Janeiro, agora se a senhora for fazer uma obrinha lá, reformar o seu banheiro, trocar o não sei o quê, e a senhora não tiver a RT, a senhora sabe que a senhora vai ser multada, vai ser não sei o quê, vai ser isso, vai ser aquilo, vai interditar a obra. Tá uma esculhambação, Chicão. Isso é verdade. Quer dizer, a cidadania... Para o civil é uma exigência descomunal. A cidadania tem deveres, tem obrigações, uma em cima da outra. Mas a responsabilidade civil, lufas. Quer dizer, lembra daquele viaduto que caiu lá em Belo Horizonte? Pô, menos mal que não tinha ninguém embaixo. Imagina se aquilo cai já inaugurado, com dezenas de veículos em cima, embaixo e gente passando. Alguma coisa está errada. Essa é a errada. carnificina. Tá errado. Tá tudo errado. Tá errado. A justiça, porque essas pessoas são levadas à raia da justiça, mas alguma coisa acontece que não dá nada. Não, ela não hoje, por exemplo, mais. Hoje, por exemplo, o nosso desembargador, o glorioso desembargador Caníbal, que é uma figura maravilhosa, todos gostam dele. Infância. Pois é, uma figura maravilhosa, mas hoje ele relatou uma matéria na qual ele faz o Ministério Público pagar uma indenização por traço genro. Oi? Sim. O Ministério Público vai ter que pagar uma indenização de R$20 mil por traço genro. Por quê? Porque o Ministério Público acusou ele de não sei o quê, como ele não sei o quê. Como ele não é o não sei o quê, tem que pagar. Não é não sei o quê, vai ter que pagar. É a coisa mais ágil da justiça, né? Não, mas que... ágil também, né? Além do... eu juro pra você que eu não tô entendendo, porque se virar moda, todo sujeito agora que ganhar uma ação e se conseguir se inocentar, ele vai pedir uma grana pro Ministério Público. Mais ou menos. Falando em grana... Doutor Caníbal, eu quero entender essa. Falando em grana, vamos à tua manchete. Pois é, Magda. Foi feita uma pesquisa, um banco suíço fez uma pesquisa com mulheres do mundo inteiro. Mais de 4 mil mulheres foram questionadas a respeito do quanto elas se interessam e cuidam das suas finanças. E algo muito curioso surgiu dessa pesquisa. Ela identificou que 74% dessas mulheres, elas tiveram uma surpresa financeira quando elas se divorciaram ou quando elas ficaram viúvas. Seja porque elas perceberam que elas tinham um patrimônio muito abaixo do que elas imaginavam que elas tinham, seja porque elas descobriram dívidas que o ex-marido ou o marido que faleceu não contava para elas. 76% dessas mulheres perceberam que elas não sabiam disso porque elas deixavam a decisão das questões financeiras para o marido. 82% dessas mulheres acreditavam que os maridos sempre entendiam mais de finanças do que elas. E aí deixavam para eles atender essas questões de investimento a longo prazo. No Brasil, 93% das mulheres entrevistadas acreditam que é melhor deixar para o marido ou para o parceiro, enfim, namorado, quem for, cuidar dessas finanças a longo prazo. Muitas mulheres delegam, então, essa parte financeira para o marido, não controlam, não acompanham e mais, o que mais me chamou a atenção, várias mulheres dizem que não se interessam por planejamento financeiro e por investimentos. E aí o que acontece? Essa pesquisa identifica que essa é uma das razões que leva as mulheres ficarem numa situação de muita dependência ou vulnerabilidade financeira. E os homens, por outro lado, também se sentem mal, porque eles se sentem muito pressionados a cuidar sozinhos dessa questão que às vezes é atingida a família inteira. A gente está falando de finanças do lar. Quando os casais resolvem cuidar juntos das suas finanças, e eles sentam, conversam sobre dinheiro, conversam sobre sonhos que o dinheiro pode gerar e planejam juntos, 93% dos casais atingem esse objetivo e conseguem cuidar melhor do seu patrimônio. Além disso, tem um ganho que aí
no meu ponto de vista, não tem dinheiro que pague. Os casais se sentem mais confiáveis um ao outro, há mais respeito e há mais cumplicidade da relação. Então, é um dado importante porque nós estamos vendo que as mulheres estão, muitas vezes, deixando de ser protagonista de algo que beneficia o lar, deixando de apoiar, muitas vezes, o seu marido, ou até de dizer a ele, olha, eu tô achando que tu tá gastando demais, ou, já que tu não sabe, deixa eu vou lá aprender sobre finanças, se interessar mais sobre esse assunto. A ideia é, por favor, não matem o seu marido antes de saber como é que tá as contas. Deixa eu, Gustavo Vitorino, graças a Deus nós trabalhamos, por isso que tem sempre um outro coleguinha que conversa comigo aqui. Como é a alma penada? A não minha é o meu, não oitavo é, elemento. como é que eu dizia? Hoje é o oitavo, hoje é o oitavo elemento. elemento. Nono elemento. E quando completa a bancada, ela é o nosso 10º elemento. Ministério Público pediu a absolvição de 15 denunciados por mortes na ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro. Tá? Promotor afirma que não foi possível comprovar negligência, imprudência ou imperícia dos denunciados. O mesmo órgão denunciou 14 pessoas em 2016. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer dizer, caiu 2 vezes. Foi o Netuno que foi derrubou. Duas, não, e foi o pior que caiu derrubou 2 vezes. Duas vezes. Olha aqui, ó, 2 pessoas morreram. Foi o engenheiro Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos, que talvez não teve nada a ver com a obra, porque os outros estão todos vivos. Como é o sobrenome do rapaz? Eduardo Marinho Albuquerque, tá. que morreu. Ele morreu? Sim. Houve. Tá, mas ele é engenheiro que mas depois é isso que eu disse. Esse morreu, os outros estão vivos. E o gari comunitário Ronaldo Severino da Silva foram veiculados, deram essa notícia agora nesse momento. O que a gente percebe, às vezes, na construção civil é que, devido a essa crise absurda e a recessão geral, as empresas ou pessoas que estavam e que precisam contratar, muitas vezes acabam escolhendo e decidem os engenheiros e até as empresas baseado no custo. Né? E aí o custo às vezes é justo. Mas não teve aquele retardado lá que construiu o prédio com areia do mar, lá que caiu e nunca foi pra cadeia e nunca pagou ninguém. Nunca, porque ele ficou doente, Sérgio Naia, cadeira de rodas. Estava do lado do diabo hoje. Lá. Eu até nem acho... Eu até nem acho que seja por causa de questão econômica, só por saber que é no Brasil mesmo. Assim, tem dinheiro? Tenho. Dá para comprar e fazer de primeira linha? Dá. Mas para quê? Nós estamos no Brasil. Não, para que eu vou gastar meu dinheiro? O seguinte, vou fazer podre mesmo. Não, aí é que tá. Qualquer coisa hoje Mário eu penso que o Estado pagou muito por essa ciclovia. Mas acontece que o que sobra, o Estado, o município, acontece que o dinheiro que sobra, que ele vai passando nos cantinhos, né? Igual cocô de enchente, vai parando em tudo que é dobrinha, tá? Quando chega na hora de fazer a obra, tem meia dúzia de tostão e aí ela tem que ser liquidada. Porque se tem 10 para fazer, pra que fazer com 10? Faz com 2, encampa 8, mas vai morrer gente. E daí nós não vamos levar a culpa, nós estamos no Brasil, gente. O cinema já retrata isso. É a terra, é o paraíso dos bandidos. Pra onde que eles fogem? Qualquer filme que você já viu. Brasil. Mete o pé pro Brasil, que lá não dá nada. Lá é terra de... O Marco Aurélio Melo conseguiu soltar o segundo do PCC? Ontem o Eugênio Carlos falou que estava estéril. Nenhuma novidade. Deu a lógica. Deu a absoluta Doutor lógica. Russo, a sua manchete, por gentileza. Dona Magda, minha manchete é outro julgamento do STF que vai pulsar o país, como a gente diz. Estava aprazado para o dia 21 e parece que agora foi puxado para o dia 20. É o caso onde o presidente do STF suspendeu todos os inquéritos que tramitavam sobre o COAF. Só lembrando, são mais de 200 inquéritos que tramitavam, muitos deles ligados à Lava Jato, e que tem como origem a primeira prova, a gênese, os dados do COAF. O que se alegava e o que foi o motivo da liminar? Que não foi pedido antes a autorização judicial para se usar esses dados do COAF. Então, na oportunidade, um dos filhos do Bolsonaro, não gravei qual é o nome deles,
se alguém souber, mas é um dos filhos do Bolsonaro que tem um problema no Rio de Janeiro das rachadinhas. Flávio. O Flávio. Então, o Flávio, junto com outros 74 serventuários da Assembleia Legislativa de lá, que tem esse problema, tramita inquérito contra esses 74 serventuários. E o Flávio entrou com um pedido perante o Supremo para que trancasse o exame do seu inquérito. E o Toffoli concedeu a liminar, mas estendeu a todos os processos. Isso foi em julho, senhores. Vejam, o julgamento vai ser em 21 de novembro. Nós estamos há 5 meses com 2 centenas de inquéritos parados sobre uma matéria importantíssima, né, para decidir uma questão. Mas, finalmente, então, agora será julgado. Por que essa agora tem mais relevância ainda? Porque nós somos surpreendidos com uma notícia de hoje, que casa com a minha notícia, então, é que o presidente do STF pediu 600 mil documentos para o Banco Central, de 600 mil pessoas, contribuintes, né? Mais de 400 mil pessoas físicas e quase 200 mil pessoas jurídicas, que viesse a movimentação financeira dessas pessoas para dentro deste processo. E dentro desse processo estão figuras importantíssimas, figuras públicas, figuras relevantes, que um vazamento de informação. Então, esse julgamento ele acaba cercado, ele já tem um espectro por ter sido uma liminar estendida, né, quando havia apenas um pedido. A matéria, a partir dali, ela foi corrigida, felizmente, para que não trancasse os novos inquéritos, o Ministério Público do Rio de Janeiro passou a pedir autorização judicial para cada pedido, ao hoje, que nem é mais, se chama mais COAF, mas ao processo, mas a verdade é que esses que estavam para trás tiveram que ser parados. Se eles tiverem que ser parados, teremos que começar todos os inquéritos novamente, pedindo autorização judicial um a um. Então, é o julgamento dia 20, vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu quero levantar uma questão. Eu acho que o Toffoli deveria sair hoje do STF algemado. Como assim? Algemado. Tu acha, né? O desejo? Acho. Não é só o meu desejo. Sim, tu acha? É com base na lei do abuso de autoridade. Com que fundamento ele quebra o sigilo bancário de 600 mil pessoas físicas e jurídicas? O Ruschel falou aqui, foram trancados 20 e poucos processos. Sim. Bom, vamos analisar esses processos, vamos incluir as provas dos processos. Então, por favor, eu quero as informações do COAF. Mas por que 600 mil? Se não para bisbilhotar a vida alheia, para ter gente presa pelo rabo. O que o senhor Toffoli fez hoje, na minha opinião, foi muito grave. Muito grave. Usou o cargo dele de forma absolutamente descabida, sem nenhum fundamento jurídico, para quebrar o sigilo bancário, que é protegido pela Constituição, que ele deveria proteger, de 600 mil pessoas, entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem nenhum fundamento. Eu quero saber o que estou investigando. Aí que eu quero chegar, Vitorino, quero pegar essa tua conclusão, porque eu fiquei pensando sobre isso. A gente tem que tentar ler o que não está escrito, né, para que a gente possa entender realmente. Primeiro, que eu achei muito pouca crítica, não da população, mas achei pouca crítica das instituições à decisão do STF em relação à segunda instância. Eu achei que muita gente que viria a público não veio. E eu acho que essa notícia que saiu hoje, a notícia saiu hoje, mas eu acho que as pessoas já sabiam. Então foi pego, como é que eu posso dizer, tipo um salvo-conduto. O Marconi quer falar de mim, pera um pouquinho, Marconi, eu estou aqui com a tua vida bem quietinha aqui, vê o que tu vai dizer de mim, né? Então, me pareceu, é um jogo difícil de compreender, a gente tem que ter cuidado, escolher as palavras, mas me parece isso. Não se consegue concatenar 600 pedidos de declarações, 600 mil pessoas, né, das figuras mais proeminentes que conduzem o mundo jurídico e mundo econômico do Brasil, né, dentro de um processo junto com uma decisão tão importante como foi a decisão da segunda instância. Então parece que todo mundo ficou amarrado e só ficou o povo gritando mesmo. Eu acho que era hora do Senado criar vergonha na cara e pedir o impeachment do seu Toffoli, porque não existe nenhuma justificativa para isso que ele fez. O que ele vai fazer, o que ele tem agora é uma arma na mão para fazer chantagem daqui por diante. Se nós tivéssemos um Senado com mínimo de dignidade e vergonha na cara, seu Alcolumbre,
para um pouquinho, tira essa perebinha que o senhor tem no rosto, que é feia, um homem público, né? Podia tirar essa perebinha, vai num cirurgião plástico ali, ele tira em 10 minutos, tá? Mas eu acho que o senhor podia, em nome da dignidade da política do nosso país, convocar uma reunião extraordinária de líderes no Senado e pedir satisfações sobre o porquê que o seu Toffoli fez isso. Porque não existe nenhuma explicação e nenhum fundamento jurídico para se quebrar o sigilo bancário de 600 pessoas, entre pessoas físicas 600 e pessoas mil, jurídicas. né? 600 mil. 600 uma mil cidade grande. Sabe, não tem. Foi isso que o Russo falou, que eu estou falando aqui. Ele vai ter o rabo de todo mundo preso. É esse tipo de situação que bota no cidadão brasileiro o questionamento em relação ao Estado democrático de direito. Cadê a Porque se é um presidente que toma uma iniciativa como essa, é ditadura. Está controlando, está aprendendo pelos grilhões da força ditatorial. Agora, quando é a instituição que faz isso, e querem exigir da gente respeito a uma instituição como essa, é inviável. Isso que eu falei é um jogo que só um respeita a regra. A gente viu, desde que o Toffoli assumiu, publicaram um negócio que o Gilmar Mendes estava sendo investigado. Pô, mandaram investigar os investigadores do Gilmar Mendes. Aí o seu Toffoli, disseram que o antagonista disse que ele é o amigo do amigo do amigo do meu pai, do pai do amigo, uma bobagem assim. Ele mandou chutar a porta, chamou o Alexandre de Moraes, aquele que ficou brabinho com a polícia porque queria o passaporte da esposa dele, lá no aeroporto, e aí mandou o Alexandre de Moraes, através de uma ordem unilateral e criminosa, porque como é que você vai acusar, você vai investigar, acusar e julgar alguém? Isso não existe no mundo democrático. Pois foram lá chutar a porta da revista Cruzoé e fazer ameaça. Então, assim, Estado Democrático de Direito para quem, cara pálida? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que já está veiculando há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, nos veículos de comunicação e que agora entrou nas redes de comunicação e as pessoas, eu lamento dizer ou não, as pessoas estão achando o máximo e fazendo algumas considerações. A deputada Maria do Rosário teve o seu automóvel roubado aqui em Porto Alegre. E o carro dela é um carro blindado. Então, alguns telespectadores no WhatsApp, aqui também, o Eugênio Carlos só grita para mim, roubaram o carro da Maria do Rosário. Todas as pessoas estão adorando. Mas a Alexandra Beiloni disse uma coisa com bastante fundamento. Ela diz assim, defende bandido e anda com carro blindado. É verdade. Oi? Tá certo? Os mesmos que bem botaram... feito que roubaram, diz ela. Não, os mesmos que... Não foi... Não, aí o outro colega diz assim, não foi roubo, foi apropriação isso aí. Por uma vítima da sociedade. Socializaram bem material, é a mais-valia. Mas não tem aquele invasor de imóvel lá de São Paulo, lá, o Boulos, esses caras. Esses caras, o outro lá do Rio, lá, como é o nome do pessoal lá do Rio, lá, aquele cara também. Engraçado, eles são contra as armas, que é um absurdo, que é fascismo, não sei o quê, e andam cercado com 5, 6 segurança, com arma até nos dentes. Pois é. Como assim? Quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é colírio? Vai falar sobre isso? Não, só quero dizer que não concordo com esse tipo de raciocínio, pois evidente, né? Não. Uma coisa é mas é a manifestação das pessoas. Não. Querida Maria do Rosário. Eu estou falando a minha opinião, lógico, né? Todo mundo ama ela. Uma coisa é defender os direitos humanos, a qual também defendo o direito. Uma coisa é debater a matéria de desarmamento e outra coisa é tu te proteger ou desconhecer que no mundo tem a maldade, né? Eu acho que não ando com carro blindado porque não tenho condições de blindar o meu carro, mas eu o faria. E nem por isso deixo de defender os direitos humanos. É que no caso dela, em relação a tantas outras situações que ela já teve envolvida em sair gritando em defesa de determinada classe... É completamente diferente, não dá para se comparar com nenhuma outra pessoa. Porque, afinal de contas, não há por que ter tanto medo, né? Para que carro blindado? Sim, ela tanto que acredita... Se ela acredita que esses caras nem bandidos são, né? São vítimas excluídas de uma sociedade injusta, capitalista e excludente, que faz com que ricos empresários esfreguem na cara desses jovens meninos excluídos da sociedade. São pessoas pobres, que sofrem, que são vilipendiadas por um capitalismo opressor.
Cruel. Então não tem por que ter medo. Por isso que eu Acaricia, abra a porta do seu carro e ofereça um pouco do seu luxo. Será que não foi assim? Será que o cara não chegou perto e disse... Ai, meu Deus. Só um minutinho. Desceu do carro e o cara levou a Cansei gente desse achando meu que roubaram. capitalismo. Eu acho que Vou eles vão socializar meu carro um pouco. Acho que eles vão devolver, porque carro blindado é pesado, gasta E gasolina. gasta uma gasolina. Olha aqui, ó, de novo com Marquise, só pra gente tentar fazer um apanhado. Eu estava do outro lado da rua Doutor Flores, diz quem? O Alex. Quando a Marquise da Arapuã despencou sobre várias pessoas. Vi tudo de perto. Confesso que as imagens nunca mais saíram da minha mente. Obrigado, Quem mais obrigado. disse nossos telespectadores? E aí que se desencadeou toda a discussão tudo. aqui, começou a se revisar todas as... Mas no shopping Praia de Belas, quando caiu uma vez um raio, caiu o teto em cima de mim. Bom, mas é porque ele Sai todo sangrado, Eu me lembro sangrando. disso. Ou seja, eu vou Caiu o teto em cima, o Ticão estragou o teto e o Ticão saiu inteiro. É impressionante. Quebrou Todos os vidros e eu Aconteceu sangrando. É verdade esse Aí bilhete. eu sangrando e tinha uns risquinhos assim. Mas não. Vou te contar, né? Quem mais disse os nossos telespectadores? Formiga Ana? atômica hoje Mas está muitas possuída. pessoas comentando também sobre esse Formiga assunto, pedindo pra atômica, gente comentar sobre o furto, mas eu gostaria de destacar a participação do João. O João, ele tem 70 anos e ele aprendeu a usar o WhatsApp porque ele gostaria de se comunicar com a gente aqui do programa. Ele pediu, por favor, só digam que se estou fazendo certo e vocês receberam a minha mensagem. Recebemos, muito obrigado, seu João. Continue participando aqui com a gente. A bancada não irá comentar o pacote de medidas do governador contra os professores do Estado. Já disse, esse governador recuou quanto ao IPVA. Todos esqueceram de nós. A Daiane, lá de Nova Petrópolis, solicita esse assunto. Olá, gente bonita e bem informada sempre. Hoje estou duplamente gratificado pela presença da dona Magda, tanto no programa do Dr. Paulo Sérgio, como agora no Atualidades. As pessoas gostaram. Abraço a todos. O Olíndio, lá de Portão, muito obrigado pela sua E o seu Luiz participação. Carlos Stroschein. Saúde. Stroschein, não debocha do não telespectador. debocha. Não, achei que... Não, tem que ter, Não, tem que ter jamais limite. Tem que ter limite. Luiz que é Carlos Stroschein, de Cachoeirinha também, vocês não sabem pronunciar, estou fazendo chacota. Magda, gostei muito da sua participação no programa Pampa Debates. Parabéns pelo troféu, diga-se de passagem, merecido, já que a Ana puxou esse assunto. Assim foi anulado um processo. Juízes não são heróis, são seres humanos. Seres humanos erram como errou a doutora Carolina. Vamos pensar um pouco, Magda? O senhor Carlos Roberto Prates. Eu só quero lembrar, porque estamos falando em WhatsApp, dona Ana, que agora, como nós não podemos mais, estamos limitados em relação aos abraços, gravei o número e anuncio. Cada vez que me pedem um abraço, manda por 999-777-0001. Olha ali. Não, foi um zero a mais, mas tá bom. Zero a mais? Eu sabia. 3 vezes 9. Eu volto amanhã. Ficou de recuperação. Fiquei em segunda época. É um telefone de pizzaria, Mas quem, fácil. Aninha? Através do nosso facebook.com/atualidadespampa e também no youtube.com/tvpampa, o pessoal participando demais e a gente gosta da interação, que eles às vezes esquecem da gente aqui. Eles começam a conversar entre eles, criando amizades, criando discordâncias, mas muito obrigada pela audiência de todos. A Silvana Zimmer fala, amo cada dia mais este programa, me sinto muito representada. A Roselane Fernandes, o melhor horário é sentar para assistir o Atualidades Pampa. Essa delícia de programa, parabéns a todos. Muitas pessoas concordando com o Vitorino e perguntando o que protege os ministros do STF, por que ninguém faz nada a respeito disso. É o medo do parlamento, enterrado até os olhos É o quê? em corrupção também. Não, é o medo que o está falando parlamento... das garantias constitucionais, Vitorino. Está na Constituição a irrevogabilidade, a irremovibilidade, são as garantias constitucionais do juiz, que ele não pode ser tirado, ele não pode ser trocado, ele não pode ser removido, Ele pode fazer se ele tudo. não desejar. Tanto é que um juiz de primeira instância, se ele está numa instância, ele pode até não aceitar a promoção se ele quiser continuar na instância que está. Mas então, ele tem garantias constitucionais. Acho que foi nesse sentido. É isso que as pessoas mas o que eu perguntaram. quero colocar é que ele pode sim ser empichado. Ele pode ser posto para fora, levar um pezinho, desde que o parlamento vote o impeachment do ministro. Então ele pode sim ser removido. Mas falta nessa hora o quê?
falta nessa hora dignidade para o nosso Legislativo Federal, que como está se vendo, como é que a gente diz lá no interior? Não pode Não afetar pode? tanto. Não pode, eu já disse, avisei daqui. Tá bom assim. Se acocou. Isso aí. Não, olha só. Olha aqui, ó, para só um pouquinho. Oi, Magda, mando zaps e não leem. No programa do Paulo Sérgio Pinto, tu falou que por aqui era batata. KKK, parabéns pra ti, o Vitorino, pelos prêmios. Gosto muito de vocês, até da esquerdinha Ana. Beijão para esta gurizada medonha. Clóvis Jacob de Canoas. Viu, seu Clóvis, eu não disse que o senhor mandasse pra cá que funcionava? É que aqui entra um por um e eu posso parar. Ali não dá pra parar. O Marley não vai falar, ele tá olhando a revistinha, mas catecismo. é que vocês não param de falar sobre Ele tá outras olhando o coisas. catecismo aqui. Ana, mais alguma coisa? Eu gostaria também de mandar um abraço para toda a família Veiga, que está na nossa audiência lá no Litoral. Mandei para todos os grupos que estão falando aqui com a gente no WhatsApp. Só que, por favor, não liguem no WhatsApp, porque senão a gente não consegue ler as mensagens. Aqui a Rê Henrique coloca: comemorando o roubo do carro da Maria do Rosário com o motorista dentro, tenham vergonha na cara. Mas, em compensação, uma opinião diferente aqui fala eu aqui. não sabia que tinha um Ela tem motorista dentro. motorista? O Dorival Silva coloca. Não, parei um pouquinho. tem motorista. Não, espero que tudo tenha dado certo, porque ninguém falou Deu se tudo tinha... certo, já foi solto. Mas já. ninguém comemorou. Ai, o motorista foi refém, gente. Com arma e tudo. Mas ninguém comemorou, foi ironizado exatamente por conta não, da mas tudo bem, postura tudo bem. do Ela Vamos lá. manda de ônibus, hein? Ai, Na Chicão. Mas os Suécia, ônibus são o parlamento assaltados anda de também, ônibus. Chicão. O ônibus é mais assaltado. O seu assaltado, tu entra Fala ali, os que caras mais, entram Ana. com armado, te tiram tudo dentro do O ônibus. Dorival Silva coloca: o motorista perguntou para os sócios do carro se eles não preferiam levar a dona ao invés do motorista e eles recusaram. Então, o pessoal está fazendo muitas brincadeiras muita aqui. piada. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem também. Mário Barcelos. Hoje nós estamos... Termina o penúltimo dia da Feira do Livro, domingo, né? Feira do Livro, É domingo, 65ª Feira do Livro. Eu vou falar sobre livros, porque é o assunto que me interessa, é o assunto que mais repercute, me faz bem ao coração, me faz bem à alma. E hoje é aniversário de morte de um que é talvez o maior filósofo da história dos últimos 200 anos da Alemanha. Eu falo de Georg Hegel. Georg Hegel, hegeliano. As pessoas que conhecem a filosofia alemã, os grandes filósofos alemães, desde Goethe, Hegel, Nietzsche e outros tantos sabem daquilo que eu estou falando. Hegel conduziu a filosofia alemã de uma forma absolutamente interessante. E ele sempre dizia: poxa, a filosofia não é feita para o povo entender, é feita somente para os filósofos entenderem. Ele tinha esse pensamento. Ele nasceu em Stuttgart, na bela Stuttgart, que o Vitorino já esteve lá, ele sabe que é uma cidade belíssima. Imagina isto há quase 200 anos atrás. E ele teve a felicidade de fazer amizade com um mestre chamado Wolfgang Goethe, o grande von Goethe, que foi um polímata. Esse realmente foi extraordinário. E Goethe, preocupado com aquele jovem filósofo, consegue para ele um cargo de professor na Universidade de Jena. E ele ali começa a criar os seus conceitos que foram aproveitados tanto pelas pessoas de direita como de esquerda. Imagine um filósofo pensar dessa forma, que gente da esquerda e da direita aproveitaram os seus ensinamentos. Eu vou mostrar a fotografia dele que eu tenho aqui, mas ele conheceu pessoalmente Napoleão. Ele viu Napoleão desfilar, porque Napoleão esteve na Alemanha. Ele invadiu a Alemanha por 23 reinos, principados e etc, etc. Era um cadinho de povos que viviam debaixo da língua alemã e que viviam ali naquela região que hoje é a Germânia, a Alemanha. Ele disse o seguinte: viu o imperador, essa alma do mundo, cavalgar pela cidade, uma visita de reconhecimento. É meio longo, eu vou dar o final aqui. Montado a cavalo, abraça o mundo e o domina. Napoleão dominava o mundo naquela época. Ele escrevia a fenomenologia do espírito. Está aqui a fotografia do Hegel. Vou mostrar para vocês esse homem extraordinário, que claro que isso é um retrato, é um desenho que foi feito à época, que não existia máquina fotográfica na época. Feio pra caramba. É um Mas alemão. ele tinha uma cara de mal-humorado e de bandidão, assim. Ele era realmente um artista das letras e um dos maiores fenômenos tá em boa fase. da filosofia eu só digo a da verdade. Alemanha. Vai dizer que ele era bonito. Eu recomendo a vocês
recomendo a vocês lerem isso. Se vocês forem à Feira do Livro, peçam um livro de regra. Eu quero agradecer a minha querida amiga Yara Costa, que me deu um livro chamado, assinado pelo Daniel Klein, Viagens de Epicuro. Viagem com Epicuro. Esse livro tem para vender na Feira do Livro. Viagens de Epicuro, com Epicuro, epicurista, eu sou meio epicurista. Claro que fala da Grécia e que ele fala dos homens velhos, né? Passando uma certa idade, todo homem é ocupado pelo rosto que tem. Então, se você já é idoso, tipo eu, tipo Vitorino, mantenha-se bonito, porque é ótimo, né? Você é responsável pelo seu rosto. Com o Vitorino, né? Não, eu não acho que ele também é um rapaz, um velhinho bem apanhado. Então, Viagem com Epicuro, obrigado a Dona Yara, o livro é fantástico, pode eu recomendar para quem a minha amiga Yara queira. Obrigado. É fantástico. Obrigado. Hoje eu lembrei muito de você. Esculhambando, certo? Não, lembrei. Bom, o vocabulário até do Marne Nós tá tivemos uma reunião hoje lá uma reunião hoje na Comissão de Ensino Jurídico, na OAB, e uma das nossas colegas, a doutora Dini Anzileiro, ela esteve fazendo um curso em Harvard e conheceu a biblioteca de Harvard. Ela descrevendo a biblioteca de Harvard, comecei a lembrar do Marne. É a maior biblioteca do mundo. A biblioteca da Universidade de Harvard. E ela funciona 24 horas por dia. Sim. Você tem um compromisso, perdeu o sono, acordou, deitou para dormir cedo, meia-noite acordou, tem um trabalho, alguma coisa. Garanto que tem obras originais do Rei. Só um pouquinho, tudo é válido. Continua, depois tu vai te Então, eu lembrei muito do Marne, porque essa biblioteca, ela é tida hoje não apenas como uma das mais... Eu fui olhar as fotos, né? Tudo em madeira, Marne. Aqueles andares enormes onde os livros estão expostos em dezenas, centenas de couro. O mais bonito é que essa biblioteca, ela é mantida pelos alunos e ex-alunos. Ex-alunos. Isso é o que mais gratifica. Harvard formou nada menos que 8 ex-presidentes americanos. É incrível. 8, inclusive o Obama. Nós no Brasil podemos e uma deputada nossa aqui estadual. Saiu de Harvard. Qual é aquela que passou na porta? Você perdeu o sono. Você vai numa biblioteca? Cheio de lugar em Porto Alegre pra pegar uma gata lá. Vai na biblioteca. Isso é um absurdo que eles falaram. Talvez não pegar uma gata pra quê? Parou? Chegou? E o Mário ficar olhando. Assim, Para aí, chegou. Mim. Nós somos amantes da inteligência. O amante da inteligência. Só da inteligência. O amante da inteligência. A tua manchete, por favor. Só então, só para aproveitar, já que todo mundo... Como ele é amante da inteligência, a dona Maria Silva da Silva me mandou uma carta muito querida, transmitindo um abraço para todos nós aqui, nos cumprimentando exatamente por essa inteligência tão decantada aqui. E sugerindo que a gente continue indo. Como é que foi hoje? Como é legal, porque ainda tem pessoas que escrevem. Eu adoro. As cartas manuscritas, é impressionante. Magda, hoje teve uma manifestação dos funcionários públicos do Estado, várias categorias fizeram a manifestação hoje, apesar da chuva, coisa e tal, que acabou meio que bagunçando a manifestação, que ela foi mais forte pela manhã, início da tarde, porque depois a rapaziada queria folga, né? Um feriadãozinho legal. Então, assim, o governador, que vai embarcar para os Estados Unidos de novo, isso já não embarcou? Já embarcou, ele estava lá, ele não estava na hora da manifestação. Não estava mais. Volta domingo. Volta domingo? Volta rápido. Claro, ele vai trabalhar, né, gente? Ele não vai se divertir. Dá uma palestra. Então tá. Tá bom. Agora só falta dizer que ele vai passear. Mas o cara não para aqui, tchê. Não para aqui. O cara tá governando dentro do avião. Faz o que ele tem que fazer, fez uma reunião com os deputados, a coisa premente, ele fez uma reunião, tá tudo resolvido. O cara, hoje, amanhã é feriado e segunda ele vai estar aí. Mas ele governa dentro do avião. Os americanos têm o Force One. Nós vamos ter o quero-quero um. Governa no hotel. A gente vai ter o quero-quero um lá no governador do Rio Grande do Sul. Vamos ao foco do teu assunto. A revolta dos funcionários públicos do Estado é que, com a inclusão dos estados e municípios na nova Previdência, e já devidamente aprovada, inclusive com a PEC que faz essa inserção, vai mudar bastante a Previdência da máquina pública. CEPERGs, os policiais civis, enfim, várias entidades do serviço público estavam protestando hoje porque, além das regras mais rígidas que o governador tem que adotar, porque é lei federal, ele também está criando mais algumas restrições.
Ou seja, ele anabolizou a rigidez das regras para a aposentadoria e a promoção dentro da máquina pública. É uma atitude antipática do governador, mas o governador já disse, não é candidato à reeleição, alguém tem que fazer, e eu vou completar aqui, alguém tem que fazer o trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, e o governador disse, alguém tinha que fazer, alguém tem que tentar salvar o Rio Grande do Sul, então essas regras serão difíceis, mudou as regras, encaminhou a Assembleia. A gente sabe que na Assembleia vai ter obstrução, vai ter blá, 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 a gente pensando na eleição do ano que vem, na eleição daqui 2, 3 anos, enfim. Com a palavra Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não quero fazer juízo de valor das decisões e da proposta do governador, elas realmente são duras, só que tem uma coisa, por mais rígidas que essas regras sejam, elas ainda estão muito longe da rigidez do trabalhador comum, trabalhador da iniciativa privada. Então, na hora de avaliar essa matéria, os senhores deputados vão ter que pensar muito bem, porque se de um lado eles têm as corporações, de outro lado eles têm os que pagam a conta. Né? Com todo o respeito que o senhor me merece, mas eu fico do lado do servidor do Estado que não tem dia para receber, que tem que pagar imposto, que tem que pagar isso, que tem que pagar aquilo. Ele está desesperado. Sim, mas não tem nada a ver com a Previdência, isso é outra coisa. Não, mas o servidor público, mas é servidor público, não é servidor público? Sim, mas a discussão é sobre a Previdência, o salário atrasado. Mas como? Tudo é um conjunto de coisas. Está tirando foco. Mas o governador foi com o quero para resolver o gol. Desculpe, dona Magda, não vou Não, desculpe. Tens toda a razão. Desculpe. Mari, tu tens toda a razão e todo o direito de manifestar a tua opinião. Pelo amor de Deus, o cidadão tem que pagar dia 5 o condomínio. Não recebeu, vai pagar como o condomínio? Não recebe com juros, né? Sim, mas tem que pagar com juros. Mas a Previdência é a Previdência. O camarada recebe o dinheiro da Previdência, sabe? De qualquer forma, ele é atingido. Então, me perdoe, eu não gosto de interromper. Ele me interrompe sempre. Não, mas ele já tinha concluído. Sabe? Então, eu fico pensando dessa forma. Não tinha, não. Ele quer me chatear. Marne, então, absorve. Então quero dizer para vocês. Absorvente? Não, olha, Mário, tu também não cego, Mário. Não é possível, não deixa eu falar. Da diretora aqui. Não, olha aqui, doutor Russo, vamos continuar com isso. Dona Magda, eu quero fazer algumas considerações. Ninguém defende mais o funcionalismo que eu. Ninguém compra mais brigas que eu por causa disso. Metade dos imprompérios que me dirigem aí é exatamente pela defesa. Tem umas coisas de base. O senhor usa peruca. Isso é o de menos. Então, isso é quando eles não têm mais o que, eles estão bravos, não têm mais o que dizer. Vamos lá. Mas voltando, então ninguém fala assim, mas o que eu lamento, dona Magda, é que não surja uma liderança neste estado e talvez fazer uma política diferente. Nós só vemos todos os políticos, sejam da direita ou da esquerda, fazerem a mesma coisa. Nós não estamos no 10º mês de um governo falido. Tá? Que assumiu, não quero entrar na responsabilidade de quem é pelos últimos 20 anos, mas o Estado, estamos falando de Estado, sim. O Estado falido, tá? O cara assumiu há 10 meses. Nós tivemos a questão agora da tentativa de vender as ações do Banrisul, que foi um fracasso, portanto não houve o aporte de capital. O Refis, que poderá arrumar... Mas ele tentou, esse que é o negócio. Não, vamos chegar na conclusão. Tá? Tentamos o Refis, que vai viabilizar novamente o Estado, mas ainda não saiu, porque estamos fazendo a venda das empresas que entrarão ali. Então, agora, diante desse quadro, tu tem que saber a leitura, porque as pessoas só tentam tirar, seu Mário, não o funcionalismo em si, a quem a gente é solidário, por isso que está passando a não sei quantos meses com salário atrasado. Mas saber que no momento agora é só para fazer o protesto, é só dividendo político de quem comanda o protesto, porque sabe que não há como atingir o objetivo, porque o nada não gera nada. Eu vou repetir a frase, o nada não gera nada. Então, se nós não viermos com uma política de aguardarmos, por exemplo, ele disse que não é candidato à reeleição. Sim. Né? Exatamente para dizer que as medidas que ele está tomando não é pensando no bem dele, é pensando no bem do Estado. Tá? Ele assumiu há 10 meses, ele pediu 1 ano de trégua. Nós fazemos uma greve agora no 11º mês, sim, uma greve que é sem sentido, que só vai atrasar calendário, eu não vejo benefício. Então, é isso que eu dizer, eu lamento que não surja alguém até para se dirigir
aos seus liderados e debater com eles isso e montar bem. Vamos esperar, vamos então em março, vamos ver o que aconteceu, se vai sair assim. Mas eles vão entrar em greve, os professores, agora, não? Isso é todos os anos. Pois é, isso, é por isso que eu estou dizendo, Ana Mara. Então, o meu lamento é esse, que nós não tenhamos alguém acima disso tudo e continua a velha e boa política. Marconi. Eu sou um pessimista por essência, né? Eu não consigo... Não esperava nada diferente. Então, assim, eu faço analogia com aquele mecânico picareta. Né? E antes que a Associação Nacional dos Mecânicos... ligar para cá, eu vou trazer o gabarito Não, abre aspas, contém ironia e analogia. Fecha aspas. Né? Então, parênteses, perdão. Então, antes que a Associação Nacional dos Mecânicos Picaretas entre em contato conosco, porque qual é a vantagem do mecânico picareta? Né? Se ele resolver o problema, ele perde a forma de capitalizar em cima do problema. Então tem uma série de manifestações, por exemplo, vou voltar aí enquanto existiam as ações do MST, né? Esteve sob a gestão do governo que criou o movimento e nada foi feito. Por quê? Porque se resolver o problema, você não tem mais como capitalizar, gerar o barulho, fazer... Então chega um momento que assim... eu só tenho essas pessoas na minha mão para usá-las, para levantar gritos e barulhos e tal, porque eu estou pouco me lixando para a situação daquelas pessoas que estão lá. Eu só quero utilizá-las como ferramenta do meu grito político. E jogar a minha bandeira partidária, que é aquilo que eu digo dos partidos que gritam pelo pobre. Eu sou o partido do pobre, quer falar com o pobre, fala comigo antes, eu falo do pobre. E quem é que vota nesses partidos? O pobre. Qual é o interesse que eu tenho de diminuir a quantidade deles? Nenhum, porque senão eu perco meus eleitores. Quanto mais pobre, mais eleitores eu tenho. E então, exatamente. Então, me parece que chega um determinado momento, porque a narrativa é linda. Porque se você for contrário ao movimento, automaticamente ele taxam de quê? Como você é cruel, você é contra os direitos dos servidores, você é muito... sabe, a narrativa é linda. Então te coloca num lugar de malévolo, você é péssimo. Quando, na verdade, a única coisa que a gente faz é fazer uma leitura do que está por trás daqueles gritos ali, que é só uma causa política. Falar em causa, falar em bonito... Quinta, né? Quinta-feira, antes do feriado. Feriadão, Falando em causa, falando em... Como é que tu disse outra coisa que eu já usei, já me esqueci. Vocês, não sei se conseguiram observar, porque eu estou com uma blusa de manga longa, eu estou usando uma pulseirinha com algumas pérolas, que não é uma joia, ela tem um valor muito maior do que uma joia. A Roberta vai explicar para vocês o que é. Com muito carinho, Magda, porque nós, infelizmente, diariamente estamos aqui noticiando a violência contra a mulher, muitos casos de feminicídio, um aumento extraordinário no mundo inteiro, sobretudo no nosso país, nesses últimos meses, e sempre me causa uma sensação assim de impotência diante dessa situação. O Dr. Ruschel ontem também é diário aqui. E me questionando, eu fui procurar quem está fazendo algo pelas mulheres. E me causou muita alegria informar ao nosso público, aos nossos telespectadores, que tem uma gaúcha aqui no Rio Grande do Sul que está incentivando as pessoas e desenvolvendo todo um trabalho que está sendo chamado esse projeto de Uma Pérola. É, na verdade, uma iniciativa da consultora de empresas, a Cláudia Calda Silber, que busca a educação para a conscientização e prevenção da violência contra a mulher e também do feminicídio. A ideia desse projeto é capitalizar condições para que as mulheres possam compreender como elas podem se proteger de situações de violência, como identificar um possível agressor, e é uma série de projetos muito especiais. Eu tomo a liberdade de mostrar a vocês, faz parte da ideia para ajudar no projeto, essa pulseirinha, e o que mais me toca é por que uma pérola? Eu vou tomar a liberdade de ler algumas palavras. Uma pérola é mais do que um simples acessório, é o símbolo de uma causa que visa engajar a sociedade, estimulando a conscientização e a autovalorização pessoal das mulheres, reféns de relações abusivas, vulneráveis à violência, para que tenham conhecimento e força para transformarem sua infeliz realidade em uma pérola.
como faz a ostra machucada. É lindo demais. Procurem nas redes sociais, o Facebook tem uma página, Uma Pérola. No Instagram também. Existe um e-mail que as pessoas que têm interesse em conhecer a causa, se informar sobre o assunto e até trazer para suas empresas, para as escolas, para a sociedade. Cláudia, eu acho que eu dei ali para a produção, somamd.com.br. Né? Mas estão ali nas mas a gente vai falar de vez em quando aqui. Daqui a pouco a gente vê o endereço. Eu achei que tinha, desculpa, tá? Não, mas tudo bem. Mas realmente, assim, é muito especial. O importante é o Projeto Pérola. Coloca Projeto Pérola. E o que mais é importante a gente trazer é um fenômeno que está acontecendo muito assustadoramente, um fenômeno atual. Então, é corajoso as pessoas se engajarem a tentar estudar o fenômeno e a trazer soluções importantes para as mulheres. Perfeito. A Silvana Simon, ou Simon, me perdoa, Silvana, se eu não tenho certeza, eu sempre chamei o governador de Simon. Acho que ela é Silvana até hoje, Simon. O governador não foi quantos anos de senador, a gente nunca soube. Ela diz o seguinte: gente, alguém lê a minha mensagem. Todos os dias ponho comentários no Instagram, no Face e nunca leem. Amo este programa, sou viciada em vocês. Quando não posso ver por algum motivo, fico chateada. Beijos pra vocês, lindos. Olha só, ela... É pra mim e pro Marne. Só pra ti e pro Marne. Entendi, Ana. A Eva Lúcia Garcia também, através do @atualidades.pampa, fala: boa noite, bancada, que roupas lindas, vocês estão elegantérrimos, essas meninas do programa são top demais. O Juraci Machado, já estamos no bronze, só aguardando pela rebarba. Ótimo feriado a todos. Mas lembrando que o Atualidades Pampa não fará feriado, estaremos amanhã aqui, independente se você está na praia, se você está na serra. Muitas pessoas vão aproveitar para viajar até Gramado, porque tem diversas atividades relacionadas ao Natal por lá. O Bia coloca bonitinhas demais, porque hoje quem estampa a capa da nossa galeria é Roberta e Magda Beatriz, combinando os tons de rosa muito elogiados pela nossa audiência por aqui. Deixa eu informá-los até agora que essa passarela que desabou na Marginal Tietê, teve até agora 2 pessoas atendidas pelos bombeiros. Estou tentando saber. Apenas para não ser deselegante, essa pulseirinha eu trouxe para a Aninha. Muito obrigada. Todas da bancada. Enquanto olhamos aí, só quero dizer que a atração do Duplo Debate amanhã, ao meio-dia, na Rádio Grenal, é Ailton Ruxa. Mas olha, se ninguém gava... Não faz as pessoas se ligarem no rádio. Olha, tu viu a pessoa... Eu vou falar de economia, então. Grosseria da dona Ana. Viu? Grosseria da dona Ana. Nós somos prêmio Eu sou Presa, convidado, dona Ana. Olha, Mas eu sou convidado, dona Ana. tu ouviu o que ela disse no final? Ouvi, dona Ana. Como é que é? Nós somos prêmio Presa, não dá pois pra fazer. é, pois Aliás, hoje, para agradecer a presença do presidente Marcelo Medeiros, do Esporte Clube Internacional, ele esteve no programa, falou sobre diversas temáticas, inclusive sobre um possível cercamento do estádio Beira-Rio em decorrência dos protestos e da violência associada a algumas torcidas organizadas. Ele disse que toda e qualquer manifestação ela é aceita, desde que não envolva violência e perturbação da ordem ou das pessoas que ali estão para curtir o jogo de futebol. Ele até trouxe o exemplo que durante a final da Copa do Brasil foram 50 mil pessoas dentro do estádio e 20 mil pessoas no seu entorno. E isso impossibilita que o poder público ou a segurança privada contratada pelo clube consiga tomar conta de todas essas pessoas e envolver esses grandes eventos, mas ele disse que é algo que surgiu nas redes sociais. O clube foi até pressionado pelo Ministério Público, já vem sendo pressionado há bastante tempo, para tomar uma medida mais efetiva de segurança, seja separando as torcidas ou fazendo um cercamento do estádio, mas o Internacional ainda não tem um projeto ou um posicionamento sobre o assunto. Reuniões irão acontecer para saber exatamente qual será a linha de diálogo, mas as torcidas organizadas já garantiram em reunião com o próprio presidente que não tomarão atitudes violentas nos seus possíveis protestos e pretende manter então uma linha mais civilizada de comunicação, protestando, mas de maneira ordeira e sem violência. Muito bem, muito bem. Marlene Barcelos, uma notícia assim. Não, eu vou falar um assunto que você vai gostar. E o governo Bolsonaro está muito feliz porque a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil deram um lucro de 50 bilhões de reais. A mais, para ser mais preciso, 52 bilhões de reais. Acho que essa é uma excelente notícia, especialmente porque são estatais que estão dando lucro, né? Coisa que a Petrobras estava falida.
totalmente falida, devendo os tubos no exterior, com grandes ações dentro dos Estados Unidos. Foi só acabar de bilhões, com a Profino, né? Acabou com E o BNDES também, viu, Marne? O BNDES também apresentou lucro. Sim, mas Caixa Federal essa informação eu tenho dessas 3 estatais, que eu acho importante, as outras a gente agrega, não tem problema. Quando a informação positiva, eu tenho prazer de passar para aquele que nos vê, que nos assiste, que nos ouve também na Rádio Pampa. Então eu quero dizer que essa sim é a resposta que o Bolsonaro tem que dar. A resposta da economia, o crescimento da economia, trabalho e educação, educação, trabalho, trabalho, educação. E essa é a base, esse é o alimento que o povo precisa, educação e trabalho. Qual é o direito primário? Da educação e do trabalho. É impressionante. Então, essa politicagem, esse RC, como se diz em Portugal, o resto do chão, porque a política brasileira é o resto do chão, é a escumalha, é a ralé de porão, é o estrupiche, é o estrovenga, é todos os nomes que vocês quiserem que eu digo aqui, porque não é possível ver. Todos os dias tem uma armação, todos os dias tem uma armação contra o Bolsonaro. Elas inventarem que o cara estava com dor de barriga, voltou para o Rio e ele atendeu o telefone no dia que mataram a Marielle. Mas e o dedão lá que ele botou, as pessoas que viram ele, isso não vale nada. Mas pra que fazer esse tipo de coisa, Vitorino? Isso é contra mal do... Mas o rolhão... Não, então é outra coisa. Que é isso, mas eu gente? tenho que entrar na brincadeira? Ele me deixa nervoso? Muito bem, então vamos parar, vamos acalmar. Vamos acalmar. Ó, você participa do nosso programa diariamente através das nossas redes sociais e como se isso já não fosse suficiente, você tem o privilégio de aos sábados, 19h30, conhecida como 7h30 da noite, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Dona Magda, eu sei que a senhora hoje está vestida de Havaí e, aliás, muito elegante. Muito obrigada. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço. Eu não vou fazer comercial hoje, eu quero só mandar um abraço aos apoiadores que, de uma forma ou de outra, acabaram me ajudando na conquista do troféu. Então eu quero colocar um pedacinho do troféu e mandar com todo carinho para o meu amigo André Roncato, da Visilux, o Jefferson Fustenal, meu irmãozinho da Sam Motors, o Paulo Plente, da Camisaria Gola, e para a Malga Maraviera, da Malga Hair. A vocês, muito obrigado, do fundo do coração. Ai, que bonito. Ele tá tão educado nesses últimos dias. Mas... Eu não sei, dia de muito é véspera de nada. Vamos lá. Ana. Magda, gostaria também, aproveitando a onda de agradecimentos, agradecer demais o pessoal da Delmundo Shopping Sul, que agora cuida dos meus tratamentos estéticos e faciais. Muitas pessoas perguntando a mudança de qualidade de pele, a mudança, né, corporal também, em algumas situações. Aí, quando a gente bota o vestido, que deu o que falar lá do Prêmio Preza, agradecer demais a Lu, que cuida da minha drenagem linfática e também meus tratamentos faciais. Um abraço para todo mundo e toda a equipe da Delmundo Shopping Sul. Ana, com tudo isso que tu tá fazendo para cuidar do corpo, para cuidar do rosto, para cuidar do cabelo, eu quero te dar uma boa notícia. Vocês sabem, todo mundo sabe, que a monarquia terminou no nosso país há mais de 130 anos. Mas os descendentes de Dom Pedro II, estes seguem cumprindo todos os seus costumes, que são os costumes da alta nobreza europeia. Trineto da princesa Isabel, Dom Rafael, Antônio, Maria, José, Francisco, Gabriel, Gonzaga de Orleans e Bragança. De 32 anos, busca uma princesa para se casar. Olha que lindo. E assim seguir na linha sucessória da família imperial brasileira. Abre aspas. E o teu futuro esposo diz o seguinte: a tradição pede que seja um casamento dinasta, entre membros de dinastias e que tenham o mesmo status. Foi o que afirmou o futuro noivo de Ana, Dom Rafael, que detém o título de príncipe de Orleans e Bragança. Seus pais, avós e bisavós eram todos príncipes e princesas e ele está ainda no 4º lugar na linha de sucessão. Não é que ele pegar peladão? Hã? Não perca, tu vai desencantar. Não fala mal do meu noivo. Já estava cheio de coraçãozinho. Mas não um admito. cara desse só pode ser príncipe, né? Imagina trabalhar na firma, imagina um crachá pra botar um... Falta crachá. Não. Tu viste o que disse a dona Ana? Como ela é rainha, ela não quer um príncipe, ela quer um rei. Tá, mas eu quero que vocês conhecem já o Dom Rafael, Antônio, Maria, José, Francisco, Gabriel, Gonzaga de Orleans e Bragança? Então, ó, dá uma olhadinha ali, vê a mercadoria. Olha que é isso. Parou? Parece a Tânia. Que meio... Parou! Ai, meu Deus! Olha que...
né? Ai, Marco. É a cara. Ana, o que Vocês tu não acha? podem opinar. Não é se jogar fora. Vamos marcar um encontro, né? Então tá. No Tinder, dona Ana. No Tinder, dona Ana. Eu não tenho Tinder Royal Tinder. Nem Mas Tinder eu se tenho. fosse tu, ele tá no Rio de Janeiro? Ah, vou pra lá Vai então. direto. Partiu. Vai, partiu Rio de Janeiro. Hashtag partiu, ser rainha. Hashtag partiu em busca do príncipe. E vocês, um cara... Pois não. As pessoas são tão chinelonas. Não faz assim, eu tô Olha, falando. tá falando Tão da chinelona realeza. Tá falando que eu da vou dizer realeza. uma coisa e me cobre depois. Tudo isso que o príncipe pediu, se o Luan Santana diz em rede nacional que ele quer casar, vai 10 milhões de mulheres mais que o príncipe. Mas, querido, O príncipe não existe vamos pra de nós. novo. Nós Vamos somos de muito novo. ratão aqui. Vamos de novo. Nós estamos dando uma informação, tá? Até porque ele esteve nas páginas hoje, tem a ver com Bolsonaro, tem que... Ninguém disse que ele está procurando uma princesa. Mas tá procurando. Não, da onde tu nem sabia do cara e mas não Se ele sabe. não tá, não sei. Eu tô, dona Magda. Tá, mas tu é muito velho pra dona Ana, Eu não vai tô dar. fazendo uma metáfora. Não, eu disse que tô procurando. Não disse que era dona Ana. Não, mas é que eu estou... Ele tá procurando Não, uma se eu procuro uma princesa, cinquentona. eu já sou uma rainha. Ele quer uma mulher cinquentona. Não. No Royal Tinder não nos colocam na mesma categoria. Esse menino... Pra mim, se for Tu não mulher, falou já ainda tá da tua bom. manchete, né? Não falei, dona Magda. Mas já falou um monte de coisa, né? Sim, falei um monte. Tá bem, então não pode falar a manchete. Muito obrigado, dona Magda. Eu trago uma situação. O Sugar Boy hoje tá possuído. Sugar Boy, fala. O quê? Para, gente, o caso é Eu sério. não falei na minha cabelo, dona manchete. Magda. Tu também Disseram na não? rede que ele Não, tá não Então vai pintando ser o agora cabelo. o cálice para sempre. Dona Magda, disseram pro nosso Sugar Boy que ele tá pintando o cabelo. Ele tá Sério? ofendido, dona Magda. Ele tá ofendido. Mas alguém já me perguntou mesmo. Não, agora que eu lembrei, mas eu não Será que agora. o Sugar Boy não tá com 60 anos? Ele é fake. Ele é fake. É fake news. Vamos botar ordem aqui no... Como é que eu vou falar sério agora? Vai, então o Chicão faz a manchete dele antes Ok, de dona quando tu respira. Vou me recompor aqui. Não, dona Magda, esse final de agressivo. semana tem o Grande Prêmio Brasil da Fórmula 1, que todos pensaram que ia decidir o campeonato da Fórmula 1 e foi decidido nos Estados Unidos. Mas uma coisa interessante essa corrida, é uma corrida, Lewis Hamilton, ele venceu o seu primeiro título, que ele já tem 6 títulos, nesse autódromo. Esse autódromo de Interlagos já é uma lenda no automobilismo mundial, as curvas de Interlagos, ali teve Ayrton Senna, Moco, Fittipaldi. O Brasil passou por ali com seus pilotos que morreram, pilotos que foram campeão ali. Agora, o governo Jair Bolsonaro quer fazer um autódromo, que eu acho uma ideia errada. O Bolsonaro tem uma paixão pelo Rio de Janeiro muito grande. Ele quer fazer em Angra a Cancún brasileira. Eu já falei aqui que não cabe. E agora quer fazer um autódromo, dona Magda, na cidade do Rio de Janeiro. Tem o autódromo Nelson Piquet, que foi um fracasso. O Rio de Janeiro não respira automóvel. E Lewis Hamilton disse que ele não corre no Rio de Janeiro, porque ele gosta de correr na cidade de Ayrton Senna, que é Interlagos, que é São Paulo, que é ali que nasceu e é ali que tem que ficar o Grande Prêmio Brasil. E aqui que ele conseguiu uma... Exatamente. Ele se apaixonou por uma brasileira. E vai ter uma disputa pelo segundo lugar entre o Valtteri Bottas da Mercedes e os dois pilotos da Ferrari, Vettel e o garoto Leclerc. Eu acho que o único cara que assiste Fórmula 1 abaixo do Rio Uruguai é o Chicão. Não. Ele fala os nomes dos troços aí. O mundo inteiro top. Ratonice não assiste. A Ratonice assiste jogo de bocha, bababá e outras coisas. Rinha de galas, presta atenção, areia. presta atenção. Isso aí eu não faço parte dos ratão. Presta atenção, entende? quando eu fizer assim é porque acabou assim. Acabou o assunto. Ele é o ratão. Tu pode agora falar da manchete? Já tinha que esperar se você parou. Tô pronto. Como é o nome do piloto e Bostas? Como é que é o nome? Não, Valtteri Bottas. O Vitorino é uma falta de respeito total. Não, e agora esse prêmio do agora Vitorino, eu já tô achando que é um prêmio comprado. esse quase prêmio. Tu dá palpite em todos os comentários. Já fez o teu. Agora deixa o Hoje eu disse que coleguinha. esse prêmio do Moça, Vitorino é eu comprado. só tinha Eu quero dúvida em dizer isso relação aí. ao rapaz ali. Tu também. Ó, Nem de brincadeira, hein? Vamos Nem lá. de brincadeira, que daqui a pouco... Silêncio! É verdade isso. Sim, eu trago um caso que aconteceu em Belo Horizonte e que já circula o Brasil todo. Inclusive, hoje, durante a tarde, eu vi que se falou sobre isso até fora do país. Pois o caso foi muito gritante. Estava uma senhora, uma cuidadora de idosos, hoje ela trabalha, mas ela está cadastrada, faz parte de grupos de WhatsApp de vagas de emprego. Sim. Né? Porque ela, até pouco tempo ela não se encontrava nessa situação.
E num desses grupos ela recebeu uma mensagem de uma empresa, né, que terceirizava trabalho de outras pessoas como cuidadores de idosos e que queria, né, dentre ali os requisitos para tal vaga, o trecho do anúncio dizia que os únicos requisitos é que a pessoa em questão não poderia ser negra e nem gorda. Exatamente. E ela, imediatamente, a senhora Eliângela Carlos Lopes, de 41 anos, nós temos ali o trecho do diálogo, né, que foi registrado, que foi publicado no WhatsApp do anúncio da vaga. Ela procurou imediatamente a Polícia Militar para registrar, então, um boletim de ocorrência. Isso foi no início deste mês, em função dessa oferta de emprego que foi recebida. Era de uma empresa chamada Home Angels BH Centro-Sul, que trabalha com serviço de cuidadoras, e ela foi enviada à empresa de treinamento Leveza do Afeto, se chama, né, a empresa em questão, e aí essa empresa então repassou essa oferta por meio de uma linha de transmissão do WhatsApp, que é grupos, né, de vagas de emprego, como eu disse. Em nota, a Home Angels alegou que inexiste qualquer requisito para a contratação de seus funcionários e ou prestadores de serviços, salvo a avaliação quanto à aptidão técnica, né? Claramente é isso, assim, não interessa nenhum outro requisito, senão a capacidade de exercer com qualidade, com técnica e precisão, a atividade em questão. Já a franqueadora, então, né, a Home Angels de São Paulo, disse que repudia veementemente o que ocorreu e destacou a igualdade de tratamento entre as pessoas. Bom, a senhora Eliângela, ela foi procurada aí por diversos veículos, né, para falar a respeito, e ela disse que ficou em choque, né? Ela que é negra, né? E ela disse que, imagina, né? Hoje eu não estou procurando, mas imagine as pessoas que estão desempregadas. É por isso que as coisas não vão para frente, as pessoas desistem. Ela se referindo aí, né, ao desaforo do anúncio cometido pelas duas empresas. As duas empresas emitiram nota de repúdio, tanto a Home Angels quanto a franqueadora da Home Angels em questão. A nota é muito longa, ela está disponível na internet, aí não tem como eu fazer a leitura dela, né? Mas também gira o óbvio, né? Gira em torno do óbvio, é aquela coisa, repudiamos veementemente, não temos nenhum critério, e agora está se indo atrás da pessoa que foi responsável por modificar o anúncio, por inserir esses requisitos, que é a senhora Fernanda Spadinger, que é uma psicóloga, inclusive. Ah, não. Exatamente. Mas que coisa horrorosa. É um negócio absurdo, é um negócio absurdo. A empresa, inclusive, disse, né, que a empresa não possui qualquer vínculo com a psicóloga senhora Fernanda Spadinger, ressaltando que a mesma jamais compôs o quadro de funcionários da empresa, não sendo autorizada a emitir qualquer juízo de valor em relação a isso. O que acontece? É complicado. Eu vou citar um exemplo que eu passei. Eu sei que eu vou mexer num vespeiro, mas dane-se, né? Há 2 anos eu perdi a minha avó em função do Alzheimer. E os últimos 3 anos de vida dela foi em clínicas geriátricas e um determinado período que ficou em casa e que havia a necessidade da presença de uma cuidadora de idosos. E é uma tarefa, e eu não estou aqui me referindo à cor da pele de ninguém. Estou me referindo à capacidade de exercer uma determinada atividade que exige de você algumas condições. E nós passamos por isso, de termos que, eu digo nós, a minha família, né? De ter que dispensar uma pessoa porque, em função da sua condição física, no caso, uma mulher acima do peso, notadamente acima do peso, ela não tinha condições de proporcionar o cuidado, tanto físico, né, quanto necessário para o acompanhamento da minha avó. Passamos por isso. Porque eu sou gorda, porque... Olha, desculpa, mas sim, sabe? Você não tem condições, né? A mesma coisa, eu tive que desistir. Para exercer a aptidão, não tinha aptidão para aptidão. Eu, por exemplo, eu tive que desistir do sonho de jogar basquete como eu sempre quis, porque chegou um momento que a minha estrutura física não acompanhava o que o esporte exigia. E eu nem por isso fui lá, preconceituosos, baixinhofóbicos, meu Deus. Baixinofóbicos. Não tem. Então, assim, existem 2 detalhes aí, que é a questão da cor da pele, e que aí não tem absolutamente nada para justificar
nada que justifique você estipular a cor da pele para exercer uma atividade como essa. Mas, quando eu li a notícia, eu disse, lá vou eu mexer nesse vez, porque eu não vou conseguir Marconi, ficar deixa eu quieto. te fazer uma reflexão. Eu vivi essa questão do Alzheimer também com dois entes queridos da minha família. E realmente, a aptidão física... Mas tu podes... Eu acho que existem maneiras e maneiras. O Claro, corpo é rótulo. lógico. Tu diz assim, preciso atividade tal, né? Tu não vai fazer referência à cor, mas com alguma aptidão física, já que o serviço... Tu tem como referenciar. Agora, tu rotular, não quero gordo, não quero magro, não quero alto. É aí que me parece que se torna agressivo. Porque né? nós fizemos a contratação independente de nada, de nenhuma condição. Só que ficou provado ao longo do exercício que ela não tinha condições. E aí é físico, né? Sim. É o físico, não Mas vocês não deixaram de contratar pela sua condição física. Não, de forma alguma. Ela foi contratada e depois de contratada depois que ela não tinha aptidão que são física coisas para dar completamente Exato, diferentes. exato. Falando em coisas diferentes, a Cléo Melo diz assim, aqui no nosso Facebook: Magda Beatriz, tu estavas naquele banquete hoje pela manhã com o governador? Olha aí, dona Maria. Não, Cléo. E quero te dizer que sequer fui convidada. Então, não poderia estar. Quero lhe dizer, dona Mar, que eu também não fui. Mari Barcelos. Não foi para os Estados Unidos? Sim, hoje de manhã, depois do... Não sei primeiro do que. teve... depois... Não, eu não sei o que A é. viagem é longa, tem que tomar um café. Eu não sei nem o que é. Eu acho que... Agora, dona Magda, só para encerrar o assunto Marconi, que eu queria que ele começou de uma maneira, eu só quero lembrar o seguinte, que está ficando chato. Que nós trouxemos essa semana, o cara diz assim, olha a cor da tua pele. Aí ele vai lá depor, não, eu sou amigo, eu adoro os negros, quem corta o meu cabelo é negro. As pessoas, além de mau caráter, são covardes. Cara, eu queria saber porque uma se tu coisa. disse, tu disse. Quanto a esse lance da cuidadora, eu conheço amigos meus que têm cuidadora. E eles fizeram, sabe o quê? Um anúncio assim, quero uma cuidadora bonita, entre 25 e 45 anos, no mínimo 1,70 m de altura. Mas quem é que não Isso quer? aí é discriminação? Quem é que não quer? Eu quero uma cuidadora É uma forma de dizer. Não, mas se o cara quer uma mulher bonita que cuida dele... Não, mas o correto... Tu acha discriminação? Não, isso aí é outra coisa. Não, eu acho que isso é muito É uma liberalidade. Eu quero uma cuidadora do assim, empregador Chico. escolher Gente, quem a é. cara é Roberta advogado e está que é falando, assim. por favor. A contratação, Magda, o que a gente sabe da legislação trabalhista? Ela permite que o empregador, ele pode exercer o direito de escolha de quem ele bem entender para entrar no seu... para trabalhar. E ele demite por 1000 razões. Ele não precisa dizer por que vai demitir alguém. Então, numa situação tão delicada como essa, porque também tem que entender que às vezes tu pode... Não é só uma questão física. Às vezes a pessoa não tem preparo emocional para lidar com tem uma essa série de situação, coisas. né? Então, assim, tu não precisa dizer para a pessoa, olha, eu tô apontando que... Simplesmente diz, olha, muito obrigada, ficamos gratos com a tua colaboração. Nesse momento estamos encerrando. Ponto. Ou estou procurando uma pessoa para exercer isso, isso e isso, o salário que eu vou oferecer é X, a jornada é essa, ou procure... Entre em contato, Exato, ponto. né? Não precisa botar essas O coisas. Marconi relatou é diferente. É Quer dizer, diferente. Foi uma coisa agressiva. Sim, mas é isso que a É Roberta está isso, dizendo. eu tô dando a solução, né? Claro, foi. Marli Barcelos, aniversariante. Vamos aos aniversariantes de hoje. Júlio Diniz. Júlio Diniz foi um médico e um escritor português que fez 2 obras realmente notáveis. Morreu muito jovem, tísico, aos 33 anos de idade, embora fosse médico, mas naquela época não existiam os medicamentos, claro, de hoje. Ele escreveu 2 livros fantásticos. O primeiro, As Pupilas do Senhor Reitor. Pupilas é aluna, Teve não novelas, é o olhinho, né, não. Mari? Sim. Isso. É aluna, não é a pupila do olho, não. E o fidalgo da Casa Mourisca. Lembrando a todos vocês que os mouros estiveram na Península Ibérica durante 500, 600 anos, né? Muitos séculos estiveram lá e está plantada a cultura, né? O fado, Deixaram inclusive, uma herança arquitetônica linda naquela região. Mourisco, né? Os prédios mouriscos. É verdade. No Rio de Janeiro tem alguma coisa mourisca. Então, Júlio Diniz se notabilizou com essas Pupilas do Senhor Reitor, que foi feito novela, inclusive no Brasil, e o livro é maravilhoso com aquele português castiço. O tempo da Tupi ainda, Mari? O tempo da TV Tupi e na Record foi feito também com o Aguinaldo, meu querido amigo Aguinaldo Raiol. O Claude Monet, o grande Monet da época de Manet, pintor impressionista francês. Maravilhoso. Jawaharlal Nehru, político britânico. Nehru foi eleito por ser amigo de Gandhi, por ter uma personalidade muito forte. Porque Gandhi deveria ser o primeiro-ministro
da Índia após a partilha das Índias em 1947. Quando a Índia se separa, cria-se o Paquistão muçulmano, e a Índia com as suas religiões, o hinduísmo, o budismo, etc, etc. Né? E Nehru se elege e se torna o primeiro-ministro mandatário supremo após a saída dos soldados ingleses do continente indiano. O país tem 3,5 milhões de quilômetros quadrados e hoje tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. O Joseph McCarthy, este pústula da política americana, delator, candidato a tudo, senador, teve o auge quando ele começou a denunciar todos os artistas de Hollywood. E teve um diretor chamado Elia Kazan, que foi uma vergonha, o camarada que fez Jardim do Éden, fez Vidas Amargas com James Dean, fez filmes, como diretor, maravilhoso, mas denunciou uma série de artistas brasileiros. Quando ele recebe o Oscar pela sua obra, a maior parte dos atores, os grandes atores de Hollywood que estavam, se levantaram e foram embora. Eu não vou prestar homenagem para esse delator que fez com que muitos atores perdessem os seus empregos, porque aquela onda é comunista logo após o término da segunda. Do marcatismo. Ele, o Joseph McCarthy, é o próprio. É o próprio. Bom, outro aniversariante de hoje, outra é a Barbara Hutton. Barbara Hutton foi uma milionária que queimou 70 milhões de dólares. Acabou a vida dela, quando ela morreu, ela tinha 3 mil e poucos dólares na conta. Deus. Ela foi casada com Cary Grant. A bem da verdade, ela disse o seguinte: foi o único que não me levou dinheiro, porque todos os outros casavam, casou 10 vezes, 8 vezes, 9 vezes, sei lá quantas vezes casou. Meu querido amigo Dick Farney. Dick Farney, seu piano branco, né? Dick Farney tinha uma música que a nossa Mag deve lembrar. Todos nós temos na vida um caso, uma loira, pois eu tive também. Era maravilhosa. Linda essa música. Mas eu fui O seu Mário, eu acho que teve uma loira. Não, o Mário teve loira, ruiva, preta, branca, azul, amarela. Ele virou os olhinhos quando ele falou, dona Mário. Tá, vamos deixar o colega... Isso é o segredo Bom, deixa pra lá. Levará para o túmulo. Cleide Ácules, atriz brasileira, também estaria de aniversário hoje, já faleceu. Fernando Torres, o marido da Fernanda Montenegro, né? Estaria também, se vivo fosse de aniversário no dia de hoje. A Condoleezza Rice, que foi a secretária americana do Sr. Bush, né? O que ela faz agora? Trabalha no mercado. Ela Consultora, né? Normalmente quando atinge um nível muito alto, caríssimo, você vira consultor. Bom, e havia um boato que o George Bush, o filho, ia separar da mulher para casar com a Condoleezza. Ai, coitada da Condoleezza. E ela não casou, não entrou nessa aí, que ela ia né? pegar. Não casou. Pura bucha. São esses aniversariantes hoje. Muito bem. Eu desde o início eu estou prometendo que a gente vai falar. O que significa o juiz Marcos Laporta da Silva, da 17ª Vara Criminal de Porto Alegre, aceitou as denúncias do Ministério Público e tornou réu os 14 acusados de participação em crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e estelionato contra o Esporte Clube Internacional durante o período de 2015 e 2016. Mas não são todos eles que já estão nisso, né? Nós trouxemos a notícia semana passada, quando foi concluído o inquérito, foi para o Ministério Público, que ele levou à Justiça. O que ele fez? Uma denúncia que começou dentro do próprio Conselho do Esporte Clube Internacional, que apresentou as suas razões, dali fez uma auditoria e aí foram levar, então, ao Ministério Público para que ele examinasse. O Ministério Público achou que havia crime, definiu definiram as pessoas e vai à Justiça. E aí sim, até então eram simples indiciados, ao chegar ao judiciário, e o juiz agora, esta é a decisão que a senhora traz em primeira mão, ao receber, então, eles agora viraram réus. O juiz recebeu o inquérito e abriu o prazo para a defesa. Eles são réus. É o presidente do Esporte Clube Internacional da época, o Dr. Vitório Pífero, seus 2 vices que eram eleitos e mais o vice de futebol, que é um vice convidado. E 10 empresários que participaram disso. O prejuízo ao Esporte Clube Internacional foi ao redor de 13 milhões de reais. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição da Atualidades Pampa. Obrigada pela sua companhia. E nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, onde você vai estar ou no litoral, ou vai estar na sua casa, descansando, vai para a serra, nós estaremos aqui ao vivo, em cores, ó, suando o bigode. Porque nós temos que fazer o Atualidades Pampa ao vivo e contamos com a participação de vocês através das nossas redes. Portanto,
nesta sexta-feira, depois do Jornal da Pampa, aqui estaremos para servir os nossos telespectadores. Boa noite.